Olá, alunos! Estamos mais uma vez de volta para dar continuidade sobre as nossas aulas relacionadas à questão de level design. Então, essas aulas de level design vai ser muito importante nós focarmos nessas aulas, pois quando a gente estiver desenvolvendo realmente os jogos com o Develop 5, isso vai ajudar bastante. Um jogo que eu quis trazer aqui para vocês que agora aqui é o Candy Crush. Por que eu quis trazer esse jogo aqui primeiro para vocês? Pois ele é um jogo aonde que a estrutura de level design ele começa fácil, ele vai ensinando o jogador como que joga o jogo e à medida que a fase vai evoluindo e adicionando novos elementos, ele vai aumentando o nível de dificuldade. Isso é muito importante que você tenha esses detalhes no seu jogo. Então, eu vou começar aqui o jogo aqui para vocês. Eu já tenho aqui algumas... já iniciei aqui o jogo para poder testar algumas coisas. Então aqui eu vou começar aqui logo na primeira fase para vocês. Ele traz ali para mim a meta da pontuação que eu tenho para fazer. Quando você começa o jogo, ele traz para você algumas dicas do que você deve fazer para poder estar jogando. Ele vai te dando algumas dicas de como que você deve montar a estrutura aqui dos objetos na fase, que nesse caso aqui colocando no mínimo 3 elementos, você faz a pontuação para você atingir a sua meta. Tá, então aqui eu já passei de fase, vejam só que legal. Tá? Ele te dá a pontuação, a quantidade de estrelas. Isso dá uma sensação de recompensa para o jogador de que ele conseguiu passar a fase. Então é muito importante também que o seu jogo tenha recompensas para ter a sensação, fazer com que o jogador continue jogando o seu jogo. Isso é muito importante quando você vai jogar. E observe que à medida que ele vai jogando, ele vai aumentando o tamanho da fase, ele vai adicionando novos elementos para ensinar o jogador o que ele deve fazer. Aqui lógico que como eu já comecei o jogo, ele já não tem mais aqui os tutoriais que tem o personagem ensinando o que ele deve fazer. Por exemplo, tem um momento que quando você junta 5 elementos ou 4 ou mais elementos, você consegue formar os docinhos, né, diferentes para você conseguir aí fazer mais pontuação no seu jogo. Então, isso tudo é questão de você ensinar o jogador. A própria fase, às vezes, você não precisa nem ter uma informação no seu jogo. O próprio jogo ensina o jogador como que ele deve fazer nas demais fases. Tá? Lógico que tem games que você precisa ter essas orientações de avisos na tela para poder avisar para o jogador o que ele tem que fazer, mas essa questão de evolução que você tem que colocar no seu jogo, de desafio, de passar uma mensagem para o jogador que ele conseguiu algo. Tá? Deixa eu fechar aqui e voltar aqui no mapa. Um detalhe interessante no mapa do Candy Crush, que à medida que você evolui aqui, ó, toda essa estrutura da fase também dita o quanto que vai ser difícil o seu jogo, a evolução da fase. À medida que você vai aumentando aqui a numeração também, essa estrutura aqui das voltas do Candy Crush dita como que será a dificuldade. Aqui nesse caso ele vai começar fácil, vai aumentando o nível de dificuldade, aí depois diminui um pouco, depois vai aumentando novamente e para tornar um pouco mais difícil na última fase. Aí depois começa novamente mais fácil, aí vai diminuir um pouco a dificuldade, aumenta, aí vai aumentando e assim por diante. Ou seja, toda essa estrutura de níveis de dificuldade aqui é dita também pela a estrutura do mapa do Candy Crush. Então, é importante também que você pense nisso também, nessa questão de dificuldade. Ela tem que ser o quê? Gradativa. Então veja só, aqui eu estou aqui na quarta fase, o personagem está ensinando como que eu devo fazer a combinação, ele está dando dicas de combinação para o jogo. Tá? Então ele já está te ensinando o que você deve fazer para poder conseguir mais pontuação, ou seja, que tipo de combinação você pode fazer também a mais, para você conseguir aí elevar a pontuação e ultrapassar os demais jogadores também, porque o interessante no Candy Crush é a questão de ranking, ou seja, quanto maior pontuação você tiver,
mais rank você vai ter no jogo em relação aos jogadores. Ou seja, isso faz com que os jogadores tentem ultrapassar em nível de pontuação os demais jogadores também. Então, é interessante você ter também esse esquema de recompensa. É muito utilizado hoje em dia nesses jogos multiplayer. Ou seja, é uma estrutura que hoje em dia é utilizada bastante. A questão de recompensa, fazer mais pontuação que o outro jogador, ranking, questão de multiplayer. Antigamente os jogos também tinham questão de ranking, fazer mais pontuação que o outro jogador. Só que a diferença era tudo local. Hoje, agora, é mais online. Então, ranking, questão de pontuação é algo que sempre existiu, mas as mecânicas, a estrutura vai mudando à medida que o jogo vai evoluindo. Então, a questão de recompensa é muito importante que você pense muito na questão de recompensa para o jogador, o que ele deve fazer, o que ele pode fazer no jogo, o que ele vai ganhar, o que ele pode ou não fazer dentro do jogo para ele não poder perder a sua pontuação. Então, isso tudo faz com que o jogador se mantenha focado, engajado em jogar o seu jogo. Então, quanto mais engajado você mantiver o seu jogador, melhor vai ser para o seu jogo. Melhor também vai ser para o jogador. Ele vai estar jogando e vai estar se divertindo. Então, não basta você fazer aquele jogo chato, que é onde o jogador joga uma ou duas fases, que não mantém ele engajado. Tá? Não, igual, por exemplo, não adianta eu copiar uma mecânica do jogo, uma mesma estrutura de um jogo, e achar que esse meu jogo vai ser divertido só porque ele é parecido com o outro. Então, assim, não adianta você querer montar essa estrutura exatamente igual. Então, pessoal, pense muito nessa questão de engajamento do jogador. Level design, questão de dificuldade, a dificuldade tem que ser gradativa. Não já comece o seu jogo fazendo um level design difícil, ou seja, que o jogador vai ter aquela dificuldade e logo depois já vai desistir do seu jogo, ou seja, não vai querer jogar mais. Lógico que tem jogos que são feitos com esse propósito, de ter uma dificuldade alta, só que aí já é mais para um foco específico de jogador. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, então até a próxima aula. E aquele grande abraço.